Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 24 de julho de 2024, estamos na 16ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. As outras sementes caíram em terreno pedregoso, mas não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus nos fala, não usando os termos de hoje, mas os termos daquela época, quando não existiam esse termo, por exemplo, ansiedade, depressão e estresse. Mas Jesus fala a mesma coisa hoje. Vamos perceber, vejam. A primeira pessoa, vejam, vamos recordar, Jesus, na parábola de hoje, ele fala de 4 tipos de pessoa. Primeiro, a pessoa que é como beira de caminho. Depois, a pessoa que é como terreno cheio de pedras. Terceiro, a pessoa que é o terreno cheio de espinhos. E depois, a terra boa. E assim, amados irmãos, vejam. Primeiro, beira de caminho. A pessoa carnal, a pessoa infantil, a pessoa ansiosa, que procura mais ser consolada do que consolar. Lembra, São Francisco? Fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. São Francisco está falando justamente que eu não seja ansioso, que procure só que os outros me consolem, que procure só ser consolado, mas que eu procure consolar. E, amados irmãos e irmãs, o segundo terreno, o terreno cheio de pedras, ou seja, aquela pessoa sentimental, que é guiada muito pelo emocional. E essa pessoa, amados irmãos, sentimental, ela vai procurar mais ser amada do que amar. Ela vai dizer, eu faço tudo pelos outros, ninguém faz nada por mim. E é claro, amados irmãos, essa pessoa, ela tem tendência a ser depressiva. Por quê? Porque ela ficou presa na adolescência. Veja, por exemplo, as mães. Para agradar o pai, ela mente para os filhos. Para agradar os filhos, ela mente para o pai. E veja, no final das contas, quem é que não presta? É a própria mãe. Por quê? Porque ela quer agradar todo mundo. E, amados irmãos, se você for por esse caminho, você vai acabar depressivo. Por quê? Porque agradar todo mundo é impossível. Lembra aquilo que a gente diz na Santa Missa? Agradar a Deus é difícil, mas não é impossível. Já agradar todo mundo, veja, nem Jesus conseguiu. Então, agradar todo mundo é impossível. E o terceiro, amados irmãos, é o terreno cheio de espinhos. Jesus fala que é aquela pessoa preocupada demais, ela tem preocupação demais, ou seja, aquela pessoa estressada, que, usando como base São Francisco, ela vai procurar mais ser compreendida do que compreender, ou seja, é só ela que tem razão. Isso é o motivo de todo o estresse dela, E assim, amados irmãos, vem o quarto terreno, que é aquela pessoa espiritual. Vejam, aquela pessoa espiritual que pratica a fidelidade, a justiça e a misericórdia, ou seja, ela procura mais consolar que ser consolada,
compreender que ser compreendida e amar que ser amada. Então, ela consegue colocar em prática essas coisas. Por isso, amados irmãos, ela é livre. E vejam, vamos continuar aqui a nossa reflexão. Vejam, a parábola, amados irmãos, ela nos mostra justamente que a pessoa carnal, ela será escrava dos vícios, lembra que ela vai se viciar em consolo. A pessoa sentimental será escrava do sofrimento, porque ela vive zangada. Acha que tudo que os outros fazem é para ela, tudo é para poder provocar o lado emocional dela, e não é, né? A gente tem que perceber que as pessoas, elas vivem a vida delas e que nós precisamos viver a nossa. Então, o que as pessoas fazem não é para nos atingir. E a pessoa racional, amados irmãos, lembrem, ela vai ser escrava das preocupações, né? Vejam o que é que a gente pode ver. A pessoa ansiosa, amados irmãos, veja, é o excesso de futuro, né? A preocupação exagerada com o futuro. A pessoa depressiva, ela é preocupada demais, é o excesso de passado. E a pessoa estressada, o excesso de presente. Então, lembra aqui que tudo é excesso. E essas coisas em excesso, amados irmãos, vão nos levar a sofrer muito. E pior, vão fazer a gente perder o nosso equilíbrio. E assim, amados irmãos, né, apenas a pessoa guiada pelo Espírito, né, aquela pessoa espiritual, né, ela será capaz. Porque vejam o que é que acontece. A pessoa guiada pelo Espírito, né, veja, o Espírito vai governar a mente. Veja Jesus dizendo: Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, o Espírito vai governar a mente. A mente, amados irmãos, vai governar o coração e o coração vai governar o corpo. Ou seja, essa pessoa ela está em equilíbrio. Ó. Acima do corpo está o coração. Acima do coração está a mente. E acima da mente dela vai estar Deus. Aí a gente vai lembrar daquela simbologia do santo, onde tem aquela argolazinha, ou tem aquele fogo aqui brotando da testa. Significa o quê? Que o Espírito está acima da minha mente. E repito, a mente está acima do meu corpo e o meu corpo está acima, ou melhor, perdoe, a mente está acima do meu coração e o coração está acima da minha mente. Ou seja, eu sou uma pessoa, amados irmãos, equilibrada. E assim, amados irmãos e irmãs, somente a pessoa espiritual terá a capacidade de ouvir a palavra de Deus. Vejam. E com Maria frutificar na perseverança. Veja, Maria, como é que ela diz? Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Vamos fazer aquela pequena oração, meus irmãos. Que o Senhor nos dê humildade para ouvir a sua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática, porque assim a gente vai produzir, como encerra Jesus dizendo no Evangelho, vai produzir 100, 60 e 30 frutos por semente. E como ele encerra, amados irmãos, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, amados, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.